bem-vindos ao último vídeo da série Calcular valor de venda unitário de um produto. Vamos agora muito rapidamente e sem grandes comentários fazer as fórmulas nas nossas tabelas, tal como tínhamos explicado nos 3 vídeos anteriores. Portanto, agora sim vamos ao Excel propriamente dito. Eu tenho aqui o produto, tenho o custo unitário. Antes disso, vamos aqui ver como é que vamos formatar estes dois números para nos aparecer ali N casas decimais. Então vamos a formatar células, personalizado, e aqui, portanto, está no formato 0. Vamos aqui a esta caixa tipo, damos aqui um espaço, abrimos aspas e agora colocamos o texto que nós queremos que represente o nosso formato. Então vou colocar N decimais, fechar parênteses, fechar aspas. Portanto, tudo o que puserem entre aspas, ele vai assumir como o formato. Então, ok. Reparem, 4n decimais, 2 n decimais. Portanto, o número continua a ser 2 e aqui continua a ser 4. Bom, margem bruta. Vamos colocar aqui uma margem bruta de 1.5, como tínhamos feito nos outros vídeos. O preço final sem IVA, neste caso, é igual ao preço unitário vezes a margem bruta. Não tem nada que saber. Portanto, isto é extremamente básico. Lucro unitário, então, é igual ao preço de venda, calculado através desta margem, menos o preço de custo. Este é o nosso lucro unitário. Percentagem sobre o preço de venda do nosso lucro unitário. Então, é igual ao nosso lucro unitário a dividir pelo nosso preço de venda. E aqui, não se esqueçam que estamos a trabalhar no case study sem IVA. Então, dá-nos 33,33%. Aqui poderíamos também arredondar a 2 casas decimais. Então, a rede, 2 pontos, 2 casas decimais. Ok. Taxa de IVA, 23%. Preço com IVA é igual ao nosso preço final vezes 1, abrir parênteses, 1 mais a nossa taxa. Porque senão, se multiplicássemos o preço pela taxa, daria-nos só o valor do IVA. Nós aqui queremos já encontrar o preço com o IVA incluído. Então, 1 mais a nossa taxa. Ok. Bom, aqui está. Case study, preço com IVA incluído. Portanto, temos o custo unitário. Margem bruta, vamos pôr 1.8. Vamos fazer igual como tínhamos feito nos outros 3 vídeos, como estava apresentado lá. Preço final com IVA é igual a mesma coisa. Preço unitário vezes a nossa margem. Aqui, a nossa margem, já podemos contar que temos que contar com o IVA. Aqui ainda poderíamos fazer de outra maneira. Podíamos colocar uma margem normalmente padrão menor e depois a percentagem do IVA, somávamos as duas percentagens e já nos dava o total. Mas nós que temos que ser práticos, não podemos estar aqui a complicar. Então, pronto, preço 10.044. Aqui a rede, agora vamos fazer o arred que eu não fiz há bocadinho, a rede, ponto, excesso, ponto e vírgula, significância. Então a significância são múltiplos de 50 cêntimos, que é este campo que está aqui, que é o arred é X. Fechar parênteses e cá está, 10,5€. Margem final. Então, se nós, para chegarmos ao preço final, multiplicamos o preço unitário pela nossa margem, agora para encontrar a nossa margem, tendo o preço final calculado, então igual ao preço final calculado a dividir pelo custo unitário. Então a nossa margem final real é 1.8817. Reparem porquê? Por causa do arredondamento a 50 cêntimos. Agora aqui também podíamos arredondar a rede a 2 casas decimais, é suficiente. Vamos pôr 3 casas decimais. Ops, o que é que aconteceu aqui?
red. Ok. Pronto, então dá uma diferença ligeira devido ao arredondamento do preço. Taxa IVA, 23%. Preço sem IVA. Como é que se calcula o preço sem o IVA? Tendo o preço com o IVA, teremos que chegar aqui, segundo a nossa taxa, ao preço sem o IVA. Então, igual ao preço final com o IVA, a dividir por 1 mais a nossa taxa de IVA. Fechar parênteses. Ok. Então, o preço é 8,537. Vamos abrir aqui mais casas decimais. Reparem que isto não está arredondado. Então, temos que arredondar. A quantas? A 2 casas decimais. Então, a red, abrir parênteses, arredondamento do IVA, portanto, 2 casas decimais. Peço desculpa no final. Portanto, o nosso cálculo é o primeiro argumento. O segundo argumento é que é o número de dígitos. Fechar parênteses. Ok. Então, 8,54. Lucro unitário. Então, se já temos o preço sem IVA, o lucro unitário, já tínhamos visto lá em cima, é o preço sem IVA menos o custo unitário. Então, 2,96 €. Percentagem de lucro, também já tínhamos visto lá em cima, é o lucro unitário a dividir pelo preço sem IVA. Então, dá uma percentagem de lucro de 34,7%. Como vem, é extremamente simples em termos de Excel, é o básico do mais básico, fazer estes cálculos. O importante realmente é percebermos a lógica que está por trás de um preço de venda e das margens e das percentagens de lucro. Agora, antes de avançarmos para o Case Study Orçamento, vamos incluir aqui mais produtos. Então, como é que nós incluímos aqui mais produtos numa tabela do Excel? Reparem aqui o iconezinho, nós estamos numa tabela do Excel. Tab, no último registro, ele criou aqui mais um campo, produto 2, eu vou arrastar aqui para rapidamente criar um produto 2, 10 €, por exemplo, 1,75, vamos imaginar, 23%, e o resto está calculado, portanto tem as fórmulas, não é? Tab outra vez, uma nova linha, um novo produto, 25 €, por exemplo, 1,9 e aqui 23%. Vamos pôr aqui 13%, por exemplo. Não sei se já ainda existe a taxa de 13%. Acho que não. Pronto. Agora, vamos então ao nosso case study. Agora, já tenho aqui um produto, tenho aqui a quantidade. Preço de venda com IVA. PROC valor igual a PROC V. Valor a procurar o nome do produto. Não se esqueçam que aqui deverão usar sempre um código. Eu não estou a usar por uma questão de não ser necessário para um exercício teórico. Matriz, tabela, tab, artigos 2. Número, o nosso preço de venda. 1, 2, 3, 4. 4. Portanto, procurar no intervalo de correspondência falso. Não se esqueçam disto. E agora, se.erro, 2 pontos, 0. Eu tenho o vício sempre de colocar a função procv envolvida no se.erro, porque depois já sei que se não o fizer agora, terei que o fazer mais tarde. Descontos, vamos colocar aqui um 10, um 5 e um 1, por exemplo. Para vermos agora aqui como é que calculamos o preço de venda com IVA. Já tinha feito isto num outro exercício, num outro vídeo anterior, que calculava os preços de venda arredondados e depois alinhávamos o total de um orçamento ou de uma encomenda com o total do software de faturação. Então, igual ao preço de venda com IVA, vezes, abrir parênteses, 1, menos o nosso desconto. Porquê abrir parênteses e colocarmos o 1 menos o nosso desconto entre parênteses? Quem tem noções de matemática sabe o que é que eu estou a falar. Quem não tem muitas noções de matemática ou já está esquecido, tudo o que está entre parênteses, calcula primeiro, dá prioridade de cálculo antes do resto que está fora do parênteses. Porque se nós não puséssemos aqui os parênteses, o que é que ia fazer esta fórmula? Ia calcular o preço de venda vezes 1 e depois ia-lhe tirar menos
0,23, portanto ficaria como se fosse em cêntimos. Portanto, digamos que damos prioridade primeiro a esta subtração e depois à multiplicação. E agora, vezes 1 mais menos o nosso segundo desconto, fechar parênteses, vezes 1 menos o nosso terceiro desconto, fechar parênteses. E temos aqui um desconto de 8,8877,250. Portanto, vamos arredondar isto para 4 casas decimais. A rede. E agora, aqui vamos chamar os nomes criados lá em cima à rede. E agora aqui, à rede preço líquido. Fechar parênteses. Cá está 4 casas decimais. Agora já podemos tirar isto, por exemplo, e só deixar 3 visíveis. Aqui, total de venda com IVA. Então, igual ao nosso preço final com IVA, vezes a quantidade. E mais nada. Portanto, está 177,75. Agora, total da venda sem IVA. Igual o total da venda com IVA vezes, não a dividir, porque vezes era para ainda colocarmos o IVA. Se nós queremos ir agora ao contrário, é dividir. Então, abrir parênteses, 1 mais, agora já é a nossa taxa. Qual é a nossa taxa? Eu podia colocar aqui 23%, mas depois ficava fixo. Reparem que este produto tem 13%. Depois nós vamos colocar aqui o produto número 3 e ele calculava com 23%. Então, PROC V, valor a procurar, matriz tabela, tab, artigos 2, número índice de coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, e agora falso, não se esqueçam disto, fechar parênteses e vamos colocar aqui se.erro. Aqui também podíamos colocar o se.erro a envolver a nossa fórmula toda. 2.0, fechar parênteses e cá temos o nosso total de venda sem IVA. Total custo de linha igual à nossa quantidade vezes PROC V, é sempre a mesma história, valor a procurar, produto 1, matriz tabela, tab, artigos 2, cá está, número índice de coluna, o nosso custo 1, 2, então 2, falso, fechar parênteses, se.erro. Quando fizeram esta fórmula, quem desenvolve o Excel deveria logo ter contado aqui com o argumento se erro. Um outro argumento aqui, se erro, poupava-nos aqui bastante trabalho. Pronto, então temos um custo unitário de 111,60. Qual é o nosso lucro unitário? Já temos aqui a venda sem IVA, já temos aqui o custo sem IVA. Então, igual a este menos este, enter, 32,92, percentagem de lucro, igual ao nosso lucro a dividir pelo preço de venda sem IVA. Nunca se esqueçam que é sempre sem IVA, porque nós não podemos calcular um lucro sobre um valor que tem lá impostos incluídos, porque depois os impostos são para o Estado e nós estamos a pensar que estamos a ganhar 50% e afinal só são 20%. Portanto, a dividir por o preço de venda. Ok, agora aqui também vamos pôr, aqui em vez de pormos o se.erro, vamos colocar outra coisa. Se aqui não estiver nada, criarmos linhas, vai dar um div. Porquê? Porque o J23 nunca pode ser 0. Então, se J23 for igual a 0, faz 0 ou nada. Aqui até pode fazer nada, porque esta taxa depois não influencia outros cálculos. Ponto e vírgula, a nossa fórmula. Portanto, se for 0 faz nada, se não faz isto. Fechar parênteses. Ok. Pronto, temos o nosso orçamento programado. Agora, vamos incluir aqui
uma nova linha. Então, tab, e ele já programou as restantes campos que nós tivemos a programar. Reparem, é a magia das tabelas do Excel. Então, produto 2, 100, aqui vamos dar um desconto de 3, 2, 1, para ver. Portanto, está aqui 25,31, percentagem de lucro. Agora, falta-nos então incluir aqui uma linha total, de forma a que esta tabela continue a introduzir ou a dar para introduzir aqui novas linhas. Como é que se faz isso? Isso tem a ver já com as funcionalidades de tabela. Reparem, eu tenho aqui, o cursor está numa célula da tabela e aqui há um separador novo que aparece. Se eu tirar se eu tirar aqui para uma célula à parte, fora de uma tabela, aqui desaparece este separador. Reparem, eu clico dentro de uma célula da tabela e aparece um novo separador. Aqui clicamos em estrutura e linha total e aparece-nos uma linha total própria. Reparem agora, se eu colocar aqui o cursor no último registro e clicar tab, ele vai-me programando novas linhas. Portanto, esta linha vai sendo puxada para baixo automaticamente. Isto porque nós estamos a trabalhar com as tabelas do Excel. Portanto, é o super procedimento dos super procedimentos. Eu irei dedicar uma série de vídeos só para explicar as tabelas do Excel. Então, agora como é que nós vamos programar aqui a nossa linha? Bom, aqui precisamos do total de venda com IVA. Então, aqui aparece-nos a lista de algumas funções, aqui inclusive mais funções que nós podemos colocar aqui automaticamente. Mas nós não necessitamos, porque temos aqui a função soma, que é o que nós queremos. Então temos aqui o total do orçamento. Aqui temos o total da venda. Aqui podemos arrastar agora para o lado, porque nós queremos aqui a mesma fórmula para estes campos, tanto que é a função soma. E agora aqui, para fazer a percentagem de lucro final, não podemos fazer a média destes campos, como eu já tinha explicado. Aqui dá 24,05. Isto é errado. Então temos que fazer aqui uma fórmula editada, igual a lucro total, a dividir por venda total sem IVA. E agora aqui temos que fazer então a mesma condição que fizemos aqui para esta linha. Se J26 é igual a 0, porque senão dava div, nenhum número pode ser dividido por 0, ponto e vírgula, faz 0. Se não, faz a nossa fórmula. Ok, também podíamos usar a função se.erro. Aqui decidi fazer isto de forma diferente. E agora podemos aplicar aqui alguns formatos, como eu tinha feito, como tínhamos visto nos outros vídeos. Esta parte aqui já estava feita, por exemplo, né? Destacar aqui alguns formatos, pronto, como vocês, ao vosso gosto, por exemplo, uma letra branco. Ok? Para já é tudo. Foram 4 vídeos um bocadinho longos. Eu espero que tenha sido esclarecedor, principalmente para novos empreendedores que querem abrir novos negócios. Eu penso que o que melhor Portugal tem é o espírito de empreendedorismo, mas o empreendedorismo sem o mínimo de informação sobre negócios é muito mau. Então espero que estes 4 vídeos contribuam para isso. Eu penso que, se tiver algum tempo, eu irei montar uma folha de cálculo prática para que vocês possam usar e fazer estes cálculos todos, com alguns automatismos também VBA para ajudar. Então ficamos por aqui e vemo-nos num próximo vídeo.